aplicação. Vamos ver aqui o seguinte, né? Como é que eu posso fazer essa adubação? Essa adubação ela pode ser feita no suco, certo? No momento da semeadura, ela pode ser feita a lanço. Só lembrando que adubos fosfatados eles devem ser aplicados no suco juntamente com a semente, porque eles têm uma baixa mobilidade no solo. Adubos nitrogenados eles devem ser parcelados. Então uma parte, assim como o potássio, uma parte deve ser aplicada no plantio, certo? E a outra parte através do suco, no caso de grãos, né? Ou se for mudas, no momento de você transferir a muda, você bota o adubo na cova. E no caso das outras parcelas de adubação nitrogenado e potássico, você pode fazer a lanço, certo? Mas aí eu vou precisar de um maquinário de alta tecnologia, de recurso muito grande para fazer adubação? Não, existem algumas ferramentas mais simples, certo? Que você pode estar utilizando para fazer a adubação, certo? Ou com tração animal ou manual, certo? E até aquela velha matraca lá no interior que o pessoal costuma plantar arroz, feijão. Já tem modelos que vêm de um lado você coloca a semente e do outro você coloca o adubo, faz a regulagem e consegue fazer uma adubação, uma semeadura juntamente com a adubação, uma ferramenta bem prática, certo? Principalmente em pequenas áreas. Então, isso daqui é mais ou menos o que eu estava falando para vocês, né? O adubo, né? Parte do adubo tem que ser aplicado juntamente no momento da semeadura, certo? Porque a raiz tem que chegar até esse nutriente não consegue se mover até a raiz, que não é o caso do fósforo, certo? Porque basicamente nós temos três maneiras desse nutriente chegar até a raiz. Tem o que a gente chama de fluxo de massa, que o nutriente ele se movimenta dissolvido na água, certo? E essa água que é absorvida já consegue receber esse nutriente, certo? Ele se movimenta junto com a água, no caso do fluxo de massa, certo? Tem outro chamado de difusão, certo? Que a difusão esse nutriente ele consegue se movimentar, mas em pequenas quantidades, em pequenas distâncias. Então ele tem que estar bem próximo do sistema radicular para a planta conseguir absorver ele. E tem o outro que é a chamada interceptação radicular. Então a raiz vai crescendo e chega até esse nutriente, certo? Então nós temos essas três maneiras. Só lembrando, aqueles nutrientes que conseguem chegar até a planta através do fluxo de massa, que é o caso do nitrogênio, a gente pode aplicar sobre o solo, porque essa água vai infiltrar, vai chegar até a raiz e esse nutriente vai ser absorvido. No caso de nutrientes como o fósforo, que ele tem que estar bem próximo da raiz, né? Aí é interessante que a gente sempre coloque o adubo abaixo da raiz, certo? Porque à medida que a raiz for crescendo, vai aumentar essa proximidade e esse nutriente vai conseguir ser absorvido, certo, pessoal? Certo. Aí no caso do cálcio, do magnésio e do enxofre, né? Como eu já tinha falado anteriormente, né? A gente fez a adubação com nitrogênio, com fósforo e o potássio, ficou faltando cálcio, magnésio e enxofre. Então, o cálcio, como eu já disse, né? Ele vai por adubação fosfatada, né? Tanto o super simples como o super triplos tem cálcio. O magnésio, ele pode ir através do calcário, no caso, um calcário rico em magnésio, certo? E o enxofre, ele vai lá tanto na adubação com sulfato de amônio como super triplo e até mesmo na aplicação do gesso, certo? Nas próximas aulas nós vamos tratar de calagem e gessagem e vocês vão ver que o enxofre, né, é um dos componentes químicos do gesso agrícola, no caso é o sulfato de cálcio, certo, pessoal? E com relação a micronutrientes, como eu disse para vocês no início da disciplina, são vários micronutrientes, mas os que demandam mais atenção, mais cuidado, principalmente na fruticultura, que pode causar deformação de fruto, que é o caso do boro, que podem causar abortamento floral, o zinco, o ferro, enfim, basicamente são esses três nutrientes que causam mais problemas, principalmente em regiões onde os solos são muito claros, que não tem uma boa concentração de ferro.
Então seria o boro, o zinco e o ferro. Mas de modo geral no Brasil a gente tem problema com boro e zinco. Então, como é que a gente faz essa adubação? Através de um adubo chamado FTE, certo? Esse FTE, eles são ricos em micronutrientes, certo? E existe uma diversidade de FTEs, né? No caso aqui, ó, essa tabela nós temos o FTE BR8, o FTE BR10, o FTE BR15. Qual eu utilizaria? Qual eu recomendaria para a nossa região? Depende às vezes da cultura também. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com feijão, é interessante que eu tenha cobalto. Apesar dele não ser um nutriente de planta, ele é benéfico para as bactérias que fazem a fixação biológica do nitrogênio. Então, se eu utilizo um FTE BR10 na cultura do feijão, né, eu posso ter um melhor rendimento da cultura, certo? Já se eu estou trabalhando, por exemplo, com mamão, que ele demanda a quantidade significativa de boro, né, é interessante eu trabalhar com FTE BR15, né, que ele tem mais boro. Mas de modo geral, se você não estiver trabalhando com feijão, o recomendado é o FTE BR15 para a nossa região, certo? Porque ele vai ter zinco e vai ter boro em boa quantidade, certo, pessoal? Então, para fazer a recomendação de micronutrientes é semelhante ao que a gente faz com fósforo e com potássio. Porém, de modo geral, as análises de solo simples, elas não vêm com níveis de micronutrientes no solo. Então, na hora que você for mandar a sua amostra para o laboratório, você vai ter que pedir para se fazer uma análise de micronutrientes, certo? E a adubação com micronutrientes é mais tranquila. Você faz a adubação em 1 ano, você pode passar aí até 2 anos sem fazer essa adubação, certo? E a quantidade é muito pequena, né? Eu me lembro que lá no sítio a gente comprou uma vez um saco de FTE e passou mais de 5 anos sem precisar fazer adubação com micronutrientes, já que nosso uso não era muito intensivo, né? Se o uso for mais intensivo do solo, se você planta colhe direto naquela área, o intervalo de tempo para você fazer essa adubação novamente vai ser menor. Certo? Aqui é só também uma tabela para você definir o nível do seu micronutriente. Como eu disse, é igual a fósforo e potássio. Então nós temos aqui muito baixo, médio, alto, enfim, a depender do valor que esteja na sua análise de solo. Certo? E esses micronutrientes eles podem ser aplicados também através de adubos foliares, certo? Desde um pulverizador costal, manual, certo? Ou uma máquina mais com nível de tecnologia maior. Mas o problema da aplicação desses adubos, um deles, né, é o horário de orvalho, aquele horário da manhã, certo? Que a folha tá com gotículas de água, você vai colocar o adubo ali e ele não vai aderir na folha, né? Só lembrando que planta absorve nutriente através dos estômatos, né? São aquelas estruturas responsáveis pela transpiração, certo? De abertura e fechamento. Então eles podem estar recebendo nutrientes. Mas assim, o que eu sempre digo, né? Vamos fazer uma adubação correta no solo para você não precisar fazer adubação foliar, certo? São casos específicos, às vezes pode ocorrer alguma situação que o nutriente, mesmo você tendo aplicado a quantidade correta, mas ocorrer algum fator que a planta não está conseguindo absorver aquele nutriente no solo. Aí se você puder fazer adubação foliar, você trabalha com essa possibilidade, certo? Então, gente, com relação à adubação, né? Vocês estão fazendo esses cálculos de adubação na mão e tudo e tal, mas tem planilha, tem programas de computadores, tem aplicativos, certo? Tudo que possibilita você fazer esses cálculos de adubação, certo? Então, nas próximas aulas a gente vai trabalhar um aplicativo de recomendação de adubação, certo, pessoal?